Olá, meus queridos alunos e alunas do primeiro ano do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje daremos início à nossa aula número 4, que tem por título Formação do Território Brasileiro. Esse assunto está dentro do contexto da Geografia, Ciências Humanas e suas Tecnologias, eixo temático Geografia do Brasil. Vamos abordar conceitos como espaço, paisagem, território e região. Vamos lá? Então, pessoal, quando a gente vai falar de formação do território brasileiro, a gente precisa ouvir o que outros autores já falaram sobre isso, principalmente no contexto da geografia. Então, vamos ouvir o que o autor Hervé Thierry, um geógrafo da USP, ele aborda no seu livro. Tá? Diz assim: não era óbvio que o Brasil se tornaria o gigante que é hoje. O Brasil deve essa imensa extensão, em grande parte, à pressão das rivalidades estrangeiras que forçaram Portugal a considerar mais seriamente uma conquista territorial. Tá? Então, observe que essa é a opinião dele sobre o fato do Brasil ter se tornado um país gigante, em área territorial, como ele é hoje. Isso tem muito a ver com a perspectiva de Portugal e o contexto naquela época, de 1500, quando deu início ao processo de colonização. Portugal e Espanha foram os primeiros na expansão marítimo-comercial iniciada no século XV, resultando na conquista de novos territórios para os dois países. Então, pessoal, Portugal ele foi o país que colonizou o atual território brasileiro, e a Espanha, que é um país vizinho lá de Portugal, na Europa, na chamada Península Ibérica, também colonizou boa parte do continente americano, principalmente América Latina e América do Sul. Então, é importante a gente retomar um pouco da história para lembrar como se deu início o processo de formação do território brasileiro. Então, nós começamos como colônia de Portugal. Óbvio que aqui antes existiam territórios que eram ocupados por várias tribos indígenas, não podemos deixar de lembrar disso, mas Brasil, com toda a herança cultural que nós temos, também se deve muito grande devido a esse processo que se deu a partir de 1500. Tá? Então vamos começar a falar sobre formação do território brasileiro. Tá? Começamos aí no século XV, tá? Capitanias hereditárias. O Brasil foi colonizado por Portugal, que para melhor ocupação resolveu dividi-lo em capitanias hereditárias. Então, o que eram capitanias hereditárias, pessoal? Retomando um pouco de história. Foi uma divisão territorial, que Portugal fez do território que ele ocupou, para que fosse desenvolvido em blocos, por capitanias, a área que queria ser colonizada. Então, capitanias, o donatário ele desenvolvia ali, aplicando técnicas de agricultura, de pecuária e outras atividades que ele quisesse desenvolver. E essas capitanias elas eram hereditárias porque passava de pais para filhos, de geração em geração. Então, o nosso país ele começou a ser colonizado pelo litoral e ele foi dividido, inicialmente em capitanias. Aqui, se você prestar atenção nesse mapinha antigo, tem aqui linhas que dividem a capitania de um, capitania de outro, capitania de outro. Não vou falar o nome de todas aqui porque não é o nosso principal objetivo, mas cada capitania tinha um donatário, tá certo? Muito bem, então depois que o processo de colonização avançou, o nosso território ele passou por evoluções. Então olha o que diz aqui. A formação territorial do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo. Alguns estados foram anexados de outros países, como por exemplo o Acre, da Bolívia, e vários estados da federação foram criados e divididos. Então observe como aqui no século XVII era o mapa do território brasileiro. Tá? Já tínhamos, digamos assim, Portugal já tinha ultrapassado aquela linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia o território inicialmente só aqui próximo à costa do Oceano Atlântico. Então já tínhamos aqui o Grão-Pará, São Paulo. Olha o tamanho que hoje a gente conhece como estado de São Paulo. Olha só o tamanho de São Paulo, como era aqui em 1709.
a Bahia, Pernambuco. Olha como era o Pernambuco. Ó, ele tomava quase toda o que hoje é a região Nordeste, parte da Bahia. O Maranhão também, ele era, né, diferente do que ele é hoje. Rio de Janeiro era basicamente como ele é hoje, né? E São Pedro era um estado que existia aqui, o que ocupava o que hoje é o território do Rio Grande do Sul e parte do Paraná e Santa Catarina. Tá? Então, esse mapa é de 1709. Então, olha só como começou o processo de formação de estados no Brasil. Tá? Tínhamos o Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, São Pedro. São os estados mais antigos. Alguns mudaram de nome e todos eles mudaram de formato territorial, acho que com exceção do Rio de Janeiro. Tá? Em 1789, houve outra evolução, né? Então olha aqui, o estado de Mato Grosso já foi criado, o estado de Goiás foi criado, o estado de Minas Gerais foi criado, o estado do Rio Grande do Sul foi criado, né? O estado do Espírito Santo foi criado e alguns estados como São Paulo, né, diminuiu bastante de tamanho, né? Em 1822, o ano da independência, olha como era o mapa do Brasil. Olha que interessante. Tínhamos aqui o Grão-Pará, Maranhão, já temos aqui agora Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, né? E tínhamos aqui também a Cisplatina, olha aqui. Cisplatina, na verdade aqui não era nem chamado de estados, eram as províncias, né? Províncias brasileiras em 1822. Aqui estamos no século XIX. E a Cisplatina, pessoal, é o estado ou a província que, depois de um conflito, né, se tornaria o país Uruguai. Né? Então o Uruguai já foi parte do território brasileiro, fazia parte aqui, né, ao sul do Rio Grande do Sul. Hoje o Uruguai é um país independente. Tá? Em 1889, né, na proclamação da República, tivemos, né, os estados brasileiros definidos da seguinte maneira, né? Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que ainda era o Distrito Federal, a capital do país, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? Aqui o Paraná. Então, pessoal, observe que ainda tinha alguma diferença. Por exemplo, o estado do Amazonas, ele tinha um pedaço que hoje, né, faz parte do Brasil, que ainda não era, e o Acre também não fazia parte. Também o Amapá e Roraima também não fazia, assim como Rondônia fazia parte do Mato Grosso. Né? Mato Grosso era um estado só, não era dividido em Mato Grosso do Sul. Não existia o Tocantins, né? Era tudo Goiás. Então olha como as coisas foram mudando. Em 1943, o mapa brasileiro já evolui novamente. Né? Aqui já tivemos a criação do estado do IBGE, né? E os estados brasileiros, eles já vão ganhar uma conotação mais próxima do que nós temos hoje. Ó, o Acre já tinha passado a se tornar território brasileiro, né? Roraima ainda se chamava Rio Branco, mas já era um território brasileiro. Guaporé, né, é o que hoje é o estado de Rondônia, também era uma província brasileira. Ponta Porã passou a se tornar aqui. Então observe como o mapa ganhou, em termos de território total, mais ou menos o que é hoje, né? Mas os nomes ainda eram um pouco diferentes de alguns estados, né? Então, pessoal, para a gente compreender por que houve essa evolução toda aqui, olha só, né, no mapinha do Brasil, é necessário a gente entender a expansão da ocupação portuguesa, né, e os ciclos econômicos. Né? Houve muitas lutas entre portugueses e os povos nativos, obviamente é importante destacar isso. Né? A disputa pela terra com invasores, por exemplo, holandeses, que também queriam colonizar, né, o território que Portugal iniciou, e principalmente ciclos econômicos. Tá? São ciclos econômicos que vão explicar a expansão do território brasileiro, né, a migração da população do litoral para o interior, né, e vamos então analisar cada um deles, na verdade é revisar, porque isso aqui tudo vocês já devem ter visto na disciplina de História, tá bom? Então só lembrando aqui num pequeno infográfico, né? Começamos com o pau-brasil, primeiro grande ciclo, a cana-de-açúcar, a pecuária, mineração, algodão, borracha e café, antes da industrialização que passamos a experimentar já no século XX, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, pessoal, no século XVI, o pau-brasil se destacava, né? No século XVI ainda também a cana-de-açúcar. No século XVI também a pecuária. Observe que aqui nós temos um mapa daquela época
né? E a legenda vai explicar. Então observe que essa cor rosa aqui, por exemplo, ó, é a cana-de-açúcar, aliás, aqui, ó, cana-de-açúcar, que era explorado no litoral. Aqui também nessa parte nós tínhamos a exploração do pau-brasil, né? Onde está o pau-brasil aqui? A pecuária de verde, né? Olha como a pecuária ela avançando, principalmente em direção ao Rio São Francisco, nas margens do Rio São Francisco, o pessoal ia ocupando. E todos os demais, as demais atividades, os demais ciclos econômicos está resumido nesse mapa, né? Observe como o café ele se destacou bastante aqui mais adiante, né? No século XIX, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte do Paraná. E vamos ter também um ciclo importantíssimo, né? Que é o ciclo da borracha no século XVIII, que vai acontecer aqui no norte, né? Nessa região aqui o ciclo da borracha foi fortíssimo, principalmente em Manaus, né, e no Acre. Muito bem, vamos lá então. Ciclo do pau-brasil. Foi o primeiro recurso explorado no Brasil, deu nome ao nosso país, né? Vermelho, cor de brasa, né? Essa é a origem do nome Brasil. Servia para tingir roupas na Europa, então não era o principal produto que os portugueses estavam procurando. Obviamente que eles procuravam ouro e metais preciosos, só que no primeiro momento essa madeira do pau-brasil já foi algo interessante que gerou algum tipo de renda para Portugal. Madeira nobre para violinos, né, dessa árvore. E exploração da Mata Atlântica foi uma das principais características desse primeiro ciclo. Tá? Não estimulou a ocupação do território. Na verdade, Portugal ele inicialmente só ficou pelo litoral, né? No primeiro momento ele não avançou, principalmente pela presença de muitas tribos indígenas e conheceu muito o território. E por mais que Portugal tivesse domínio de técnicas armamentistas mais evoluídas, eles foram muito cautelosos nos primeiros momentos e ficaram mais próximo à costa, tentando conhecer o território primeiro. Tá? Houve muita exploração da Mata Atlântica, que é o tipo de bioma do litoral brasileiro. Outro ciclo importante, também nesse mesmo período, foi o ciclo da cana-de-açúcar. Já foi um pouquinho depois, na verdade, do pau-brasil, mas ao mesmo tempo, digamos assim. Né? O açúcar era muito valorizado na Europa, considerado uma iguaria, né? E lembrando que o açúcar vem da cana, a cana não é uma espécie típica de clima frio, é uma espécie típica de áreas tropicais, como é o território brasileiro. Então, todo país europeu que colonizava uma terra em área tropical, eles plantavam muita cana para poder gerar açúcar e levar para a Europa esse produto especial. Portugal já produzia açúcar em suas ilhas no Atlântico, né? Lembrando que Portugal colonizou outros lugares além do Brasil. No entanto, aqui tínhamos um solo muito favorável, chamado solo de Massapê, né? Que favoreceu, né, a plantação de cana-de-açúcar em grande quantidade. O clima daqui era propício, como eu falei, quente e úmido, e houve então aqui a prática da monocultura, ou também conhecido como plantations, que é grandes áreas, são as grandes áreas de plantação de uma única espécie. Tá? Grandes latifúndios, né, grandes áreas com pequenos donos, e trabalho escravo foi muito usado principalmente na Bahia. Tá? Na Bahia foi o estado brasileiro pelo qual começou a colonização, né, em Porto Seguro, depois Salvador, e no entorno de Salvador, ali na região do Recôncavo Baiano, houve um grande número de engenhos de açúcar, onde você tinha ali a mão de obra escrava abundante. Né? Muitos navios negreiros chegaram no Brasil, vindos da África. Né? Portugal ele negociava com tribos indígenas vencedoras da África e levava os perdedores de guerra como escravos para trabalhar no Brasil, principalmente na Bahia. Tá? Não é à toa que hoje a maior concentração de descendentes de afrodescendentes brasileiros está no estado da Bahia, tá? Principalmente na região de Salvador e no Recôncavo. Depois tivemos aí o ciclo da pecuária, né? O ciclo que vai ocorrer principalmente ao longo do Rio São Francisco, como mostrei naquele mapa, na zona semiárida do Nordeste. Tá? Então foi inserida a prática do cultivo do gado nessa região, gerou muita riqueza para quem desenvolveu isso, mas lembrando que o gado ele precisa de água, e o semiárido nordestino desde aquela época já era um bioma seco, né, semiárido, e
nas proximidades, nas margens do Rio São Francisco, era onde mais se desenvolvia a prática da pecuária. Tá? Os exploradores pecuaristas contribuíram para o controle político do território exercido pela coroa portuguesa. Né? Traçavam rotas certas e duradouras para os comboios de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Então, pelo Rio São Francisco, onde você tinha as principais estradas que foram sendo construídas em direção ao interior do Brasil, principalmente em direção a Minas Gerais. Tá? Os pecuaristas forneciam carne e couro para o litoral, além de animais para girar os moinhos. Então, olha como a pecuária era uma atividade importante desde aquela época no Brasil, desde o século XVI. Né? Hoje continua sendo muito importante, mas já é uma pecuária modernizada. Né? Naquela época era uma pecuária rudimentar, mas muito útil para o momento. No século XVII, pessoal, tivemos aqui o ciclo da mineração, que talvez tenha sido o ciclo mais, digamos assim, interessante do período colonial. Né? Houve muito trabalho escravo, né, nesse tipo de ciclo, favoreceu a ocupação do interior do Brasil. Lembre-se, Portugal chegou pelo litoral no território brasileiro. E depois que começaram a descobrir ouro, diamante e outros metais preciosos, pedras preciosas, em áreas do interior do país, é que a população começou a migrar mais em direção a estados como Goiás, né, Minas Gerais, principalmente. Surgimento e desenvolvimento de cidades como Ouro Preto, em Minas Gerais, vão se tornar muito importantes, né, para o contexto da história do Brasil naquele período. Tá? Toneladas de ouro foram levadas para Portugal, lembrando que Portugal, ele além de ter essa ambição de enriquecer com a colônia, ele também era um país que devia muito a outros países europeus como a Inglaterra. Né? Então, hoje, se a gente parar para pensar, boa parte do ouro que tem na Inglaterra foi resultado da dívida que Portugal teve que pagar, né, naquele período ali do século XVII. Tá? Altas cobranças de impostos, então olha como os impostos são altos no Brasil já desde aquela época, né? Hoje acho que até mais. E Portugal pagou sua dívida externa com a Inglaterra utilizando o ouro do Brasil. Importante destacar isso aqui, tá? Portugal foi um país, junto com Espanha e Inglaterra, muito forte naquele período das grandes navegações. No entanto, ao longo do tempo foi se enfraquecendo. Tanto que hoje Portugal não é o país mais desenvolvido da Europa. Na verdade, está entre os menos desenvolvidos, né, da União Europeia, por exemplo. Tá? Ciclo do algodão, outro ciclo importante. Tá? Esse vai acontecer mais no norte do Maranhão e sul do Ceará. Aconteceu, né, mais no Nordeste brasileiro. No interior do Rio Grande do Norte, interior da Paraíba, interior de Pernambuco, interior de Alagoas, norte de Sergipe e sul de Minas Gerais. Produziam matéria-prima para pequenas manufaturas locais de tecidos, fios e linhas. Lembrando que, no período colonial, o Brasil não desenvolveu muito a sua indústria. Tá? Era pequena a atividade industrial no Brasil. Muito bem. Essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma pintura do Cândido Portinari, né, chama Algodão e Ciclos Econômicos, mostrando aqui bem o pessoal na atividade da agricultura envolvendo aí o algodão. Tá? O algodão hoje também é uma atividade muito forte do agronegócio brasileiro. Né? Nós exportamos muito algodão, principalmente na região centro-oeste, oeste da Bahia. Tá? Outro ciclo importante, mais recente, vai ser o ciclo da borracha. O ciclo da borracha que levou muita riqueza para a região norte do Brasil. Tá? Olha só aqui essa ilustração, o Teatro Amazonas, em Manaus. Temos aqui um teatro que foi construído na época, né, do ciclo da borracha, época em que houve um enriquecimento muito grande. Tá? Um dos últimos ciclos econômicos, né, como eu falei, demanda mundial por borracha após a criação do automóvel. Lembre-se, o automóvel ele se difundiu no início do século XX e era importante a matéria-prima, né, como matéria para os pneus, né, desses veículos. Então o Brasil ele exportava muito. Né? Em 1910, a Amazônia brasileira produzia 80% da borracha mundial. Olha que incrível. Surgimento de cidades como Fordlândia, né? A cidade foi criada para subsidiar, digamos assim, a matéria-prima que a empresa Ford, né, que produz veículos, precisava, por isso o nome Fordlândia. Hoje é uma cidade abandonada, para vocês terem uma ideia. Construção do Teatro Amazonas, né, demonstrando bastante riqueza. Olha só aqui a arquitetura, né, e a imponência desse teatro. Quem já visitou Manaus certamente conhece, né, é um dos pontos turísticos da cidade. Mas
o que fez com que esse ciclo ele caísse? O contrabando de sementes, né? As sementes da seringueira, que é a árvore que dá origem ao látex, que faz a borracha, foi levado para a Ásia, onde se tem solos e climas parecidos com o do norte brasileiro, né, a Amazônia brasileira. E aí começou a se ter, quebrou, digamos assim, o monopólio brasileiro em termos de produção de borracha. Tá? Então o surgimento da borracha sintética também, ou seja, derivado do petróleo, ajudou a quebrar um pouco a força do ciclo da borracha no Brasil. E aí tivemos, talvez, o último grande ciclo econômico do Brasil, que foi o ciclo do café. O ciclo do café, o Brasil teve aí praticamente 100 anos de atividade de crescimento no ciclo do café e dependia muito da exportação desse tipo de cultura, né? Se desenvolvia bastante na região sudeste e sul do Brasil, o solo favorável, né? Terra roxa, como conhecido o solo que é bom para o café, principalmente ali no norte do estado do Paraná. Houve transformações econômicas, sociais e políticas no Brasil muito importantes nesse período. Houve uma imigração europeia muito grande de italianos que vieram fugidos das guerras, principalmente a Primeira Guerra Mundial, né? Muitas famílias querendo fugir daquele contexto de insegurança, né? Vieram para o Brasil tentar recomeçar a vida aqui. Muitos deles, né, entraram nas fazendas de café para ajudar na produção e depois passaram a se estabelecer aqui no Brasil, mais no sudeste e sul do país. Tá? O trabalho aqui já não era mais escravo, a predominância era de trabalho assalariado, lembrando que a abolição da escravatura já tinha acontecido. O surgimento dos barões do café, que eram as figuras mais ricas do país e que dominavam o cenário político, né? Lembrando que houve ali no século XX aquela política do café com leite, né? Café, pessoal que produzia o café, os barões, né, de São Paulo, Rio, e o leite, o pessoal que produzia bastante leite em Minas Gerais. Então, muito tempo a política nacional brasileira ficou dominada por esses dois grupos. Industrialização de São Paulo foi marcante, né, principalmente com a construção de infraestrutura como portos e malha ferroviária, e naturalmente houve uma acumulação de capital, aumento de população e enriquecimento da região sudeste. Tá? Lembrando, o Brasil começou na região nordeste, inicialmente a população cresceu muito para aquele lado, mas depois dos outros ciclos, como o ciclo da mineração e o ciclo do café, levou boa parte da população a se deslocar para centros como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e a infraestrutura acabou chegando primeiro lá, né? O que justifica, de certa forma, hoje o Brasil, em termos de população, ter uma maior quantidade em São Paulo e a infraestrutura industrial também, tá? Em termos também de infraestrutura de transportes, etc. Muito bem. Atualmente o Brasil é uma república federativa, tá? Conta com 26 estados federados e 5.570 municípios, tá? E um distrito federal. Então olha só aqui esse mapinha turístico, né, do Brasil mostrando as características do nosso território. Então temos aqui elementos turísticos de cada região. Então, por exemplo, aqui estamos na região norte, temos aqui, ó, Teatro Amazonas, essas 3 caixas d'água que é um ponto turístico lá da cidade de Porto Velho, em Rondônia. Temos aqui no Pará, né, aqui o Ver-o-Peso, né, aqui a região do Ver-o-Peso. Em Salvador temos aqui o Elevador Lacerda, Brasília temos aqui o Congresso Nacional, em São Paulo aqui o Museu de Arte Contemporânea na Avenida Paulista, no Rio de Janeiro Cristo Redentor. Ou seja, hoje nós temos no sul, temos aqui a ponte, né, que liga Santa Catarina ali, a capital Florianópolis, né, no interior de Santa Catarina, o Jardim Botânico em Curitiba. Enfim, temos hoje um país unido, integrado, depois de sermos colônia de Portugal, tá? Óbvio que nós temos muitas características diferentes entre as regiões, não é à toa que somos um país gigante em termos territoriais, com culturas muito diferentes, diversificadas, mas somos um país só, uma língua só, né? Uma constituição que vale para todas as regiões do Brasil, tá bom? Muito bem, pessoal, então vamos encerrar nossa aula hoje falando sobre um pouco do que a gente pontuou, tá bom? As atividades econômicas foram essenciais para a expansão territorial brasileira. A economia colonial gerava em torno da produção de gêneros primários como cana-de-açúcar, ouro e café, voltados em boa parte
para exportação e para as necessidades da metrópole portuguesa. Estes ciclos econômicos ajudaram a compreensão do processo da ocupação do território brasileiro durante os primeiros séculos. Tá bom? Gente, recomendações da aula de hoje. Livro. Recomendo que vocês comprem esse livro aqui se vocês puderem. Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território, do Hervé Thierry. Tá? Também temos algumas séries que eu recomendo, que é o Brasil Visto de Cima, da Globosat, né? E a Economia Brasileira, História Contada por Quem Fez. São 10 episódios e está disponível no YouTube, vale muito a pena. Tá? E no canal Nostalgia tem um vídeo especial que é 500 anos em 1 hora História do Brasil. Também vale muito a pena você assistir para conhecer o processo de formação do território brasileiro. A atividade dessa semana vai ser a elaboração de uma redação dentre esses 3 temas aqui. Ó. Escolha um dos 3 e elabore sua redação dissertativa. O primeiro tema é a importância do agronegócio para a economia brasileira. O segundo tema é a importância da mineração para o Brasil. E o terceiro tema é o surgimento e evolução da indústria no Brasil. Tá bom? Orientações para a redação, referências da aula de hoje. Um forte abraço e tchau!